Senhora Presidente do PSD, Dra. Manuel Ferreira Leite, Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, Srs. dirigentes do Instituto Francisco Sá Carneiro, caros membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui presente, para poder exprimir a minha opinião e participar neste debate que considero extremamente importante. Saúdo todas e todos os presentes e, em particular, os membros da mesa, e também dizer que nesta diversidade natural de opiniões, com certeza que nos obrigarão a todos nós a refletir melhor sobre os grandes problemas com que hoje nos confrontamos. Bem, eu diria que sou o único não economista, acho eu, e, portanto, terei alguma maior dificuldade em abordar o tema, mas tentarei fazê-lo. E dizer à partida que, relativamente ao diagnóstico sobre a atual situação económica, todos estamos de acordo. Há problemas, há o problema do déficit, há o problema dos desequilíbrios da conta externa, há sobretudo o problema do elevadíssimo nível de desemprego com que hoje nos confrontamos. Temos que ter presente que, de facto, Portugal, na década de 2000, não cresceu tanto como devia, portanto, esteve em divergência do ano 2000 ao ano 2008. Diga-se de passagem que, segundo as previsões de 2009, vamos convergir, embora por más razões, de crescermos menos que a média da União Europeia. Mas, de facto, estamos numa situação em que não é suficiente para resolver os problemas, nomeadamente os problemas de emprego. E temos que ter presente também que temos uma economia em transformação, em que são necessárias mudanças para se confrontar com os desafios do futuro. Desafios do futuro que, para além da crise, estão necessariamente ligadas a uma globalização que alterou profundamente as relações entre países. Portugal, quando aderiu à União Europeia, era um espaço protegido, era um espaço, de facto, que se baseava muito no mercado interno, no mercado único, embora nessa altura ainda não existisse a noção de mercado único, mas era, de facto, existiam barreiras alfandegárias no quadro da União Europeia que hoje não existem. Mas já agora no diagnóstico é evidente que todos estamos de acordo que há um elevado desemprego, um elevado nível de pobreza que tem que ser combatida e, sobretudo, ter presente que estamos no Ano Europeu de Combate à Pobreza, mas um dado que por vezes não é citado e que tem consequências e, portanto, quando não é citado também é uma opção ideológica. Há que somos um país com um elevado grau de desigualdades sociais. Quando comparamos os 10 que mais ganham com os 10 que menos ganham, somos os países que estamos nos primeiros lugares da União Europeia, ou se forem os 20 primeiros, continuamos, os 20 mais ricos e os 20 mais pobres, continuamos os primeiros da União Europeia. E, portanto, o combate às desigualdades sociais, para além do combate às desigualdades territoriais e outras, é, de facto, uma questão central. Pedem-nos para falar um pouco sobre as medidas de combate, medidas prioritárias em termos de intervenção económica. Em primeiro lugar, acho que, de facto, combater a crise, combater o desemprego. E esta é uma questão que temos que ter presente a raiz da crise, uma economia, a nível mundial, uma economia de casino assente na livre circulação de capitais, criadas no quadro da globalização, uma economia de casino muito assente, de facto, numa especulação financeira sem limites e nos paraísos fiscais. A certa altura entrou em crise, uma crise que arrastou a economia em geral e todos os países do mundo. No quadro da União Europeia não há nenhum país em que não tenha aumentado o desemprego. Fazer hoje alguns sinais de recuperação. Fazer hoje é que ter bem presente as recomendações de todos. A chanceler alemã diz 2010 é o ano para continuar as medidas de combate à crise. Aliás, em 2010 vamos nos preocupar sobretudo com o combate ao déficit a partir de 2011. O FMI, se os países abrandarem as medidas de combate à crise, há riscos sérios de termos uma recessão, de voltar a crise numa dimensão muito maior. E, portanto, temos que ter a noção que é fundamental manter medidas de combate à crise. Medidas de combate à crise implica necessariamente falar na criação e manutenção de postos de trabalho, defender a manutenção da capacidade produtiva, no apoio aos desempregados. Embora consideremos também que é importante que as medidas de combate à crise sejam avaliadas
sejam permanentemente reformuladas quando não estão a atingir os resultados desejáveis e sejam, como já disse, ou mantidas ou até reforçadas. E aqui, muitas vezes, se as medidas tiveram um impacto positivo na saída da crise, e Portugal é dos países que, apesar de tudo, foi um dos menos atingidos pela crise, também por isso, é de facto, que a crise foi menos profunda, também por isso, é de facto dizer que é fundamental que as medidas, de facto, quando não atingem plenamente os seus objetivos, têm que ser repensadas. Têm que ser repensadas. E não é chegar ao fim do ano e dizer que o grau de execução é baixo ou há medidas com um grau de execução muito inferior ao previsto. É possível reformular, é necessário que haja participação dos parceiros sociais, participação no quadro da Assembleia da República. A segunda questão está ligada com o déficit. Eu não queria fugir a esta questão, é uma questão hoje muito debatida no quadro da Assembleia da República. Nós consideramos que, de facto, hoje a questão central não é o déficit. Hoje a questão central é o combate ao desemprego, são as medidas de crescimento, competitividade e emprego. Mas que também, de facto, temos que dar sinais claros em termos de país que há uma preocupação com o déficit e que devemos começar a querer diminuir alguma coisa o déficit. Mas ter a noção que a prioridade não é o déficit. A prioridade é o combate ao desemprego, a prioridade deve ser o combate à crise, promover uma maior recuperação económica. E, de facto, no combate ao déficit, temos de ter presente que o déficit, hoje, o déficit subiu muito em 2008, sobretudo por razões da diminuição de despesas. Cerca de 2/3 da razão do aumento do déficit vem pela diminuição da receita por causa da crise económica. E só 1/3 é que vem por, de facto, os custos que a crise trouxe, nomeadamente em termos das medidas de apoio ao sistema financeiro, das medidas de apoio das medidas de política de emprego e outras. Portanto, há aqui, de facto, esta questão de ter presente, quando falamos em déficit, falamos em receitas e despesas. Nós consideramos que, de facto, não há condições hoje para diminuir as receitas. Também não há condições para as aumentar. E, portanto, deve procurar-se, no quadro da manutenção das receitas, uma maior justiça fiscal. E é possível promover uma maior justiça fiscal e que, de facto, não sejam sempre os mesmos a pagar. E, portanto, esta é uma primeira nota a ter presente, atuar a nível da fiscalidade no combate à fraude. E é bom de lembrar que, normalmente, o combate à fraude começa no IVA. É o IVA que depois dá origem aos IRCs, até o IRS, até os descontos para a segurança social. Há muito dinheiro livre na economia, as fugas para os paraísos fiscais muitas vezes começam na fraude fiscal. É necessário introduzir algumas medidas de maior justiça. E também terem atenção que, de facto, nenhuma empresa, mesmo pequena, deve ficar isenta das suas obrigações fiscais. E, portanto, que essa é uma questão importante. Em termos de receitas, normalmente apontam-se as duas questões que foram tradicionais. Quando analisamos o combate ao déficit no período 2005-2008, a receita foi claramente sempre a mesma. Apontar um certo nível de investimento e depois executar muito menos, contrair e brutalmente, nomeadamente os salários, as pensões, as carreiras, as promoções no quadro da administração pública. Foi basicamente nesta área que foi feita o combate ao déficit no período 2005-2008. E, portanto, quanto a alguns apontam, bem, na Grécia, na Irlanda, não diretamente, mas indiretamente, através de algumas medidas, está-se a pensar até em reduzir salários em Portugal, porque não vão reduzir salários na administração pública, porque não também em Portugal. É bom dizer que Portugal fez isso em 2006, 2008 e estes países não fizeram. E, portanto, que se de facto houve alguma recuperação financeira no quadro dos trabalhadores da administração pública, nomeadamente salários, mas também houve realmente congelamento de carreiras, houve também congelamento de progressão nos escalões, houve também alterações no sistema de pensões e houve várias outras medidas que, de facto, penalizaram fortemente os trabalhadores da administração pública. Portanto, acho que, de facto, tem também que haver aqui alguma reflexão. E ter presente que, de facto, o peso dos salários no quadro do Orçamento do Estado, que era no quadro geral do PIB, também no Orçamento do Estado, em 95 o peso de salários, os salários da administração pública no PIB era de 12,9%.
Em 2000 subiu para 14,1%. Em 2002 atingiu o pico, 14,7%. Depois diminuiu, 2005 14,4%, 2008 12,9%, exatamente igual a 95%, e agora, com os aumentos, de facto, estima-se eventualmente em 13,6%. E, portanto, houve, de facto, alguma baixa do peso dos salários no déficit, nomeadamente na década de 2000. E temos de ter presente também aí algumas limitações. Mas acho que, de facto, há bastante a fazer, nomeadamente numa melhor gestão da administração pública. Eu quero dizer que há uma reforma dita, reforma em curso na administração pública. Como todas as reformas, é uma reforma que tem custos sociais. E, normalmente, pensam-se as reformas, se têm custos, é necessário atacar os trabalhadores para as reformas serem aceitáveis. Portanto, também é costume. E é necessário centralizar as reformas nas finanças. Eu diria que as finanças, normalmente, querem controlar tudo e controlam pouco. É fundamental, numa reforma da administração pública, responsabilizar os ministérios, responsabilizar os dirigentes, responsabilizar, de facto, as pessoas por uma gestão com plena utilização dos trabalhadores, com aumento da produtividade dos trabalhadores da administração pública. Eu diria que poucos ministros saberão quantos organismos têm. Poucos ou nenhum ministro saberá quantos trabalhadores têm no Ministério. E isto não acontece nas empresas. E, portanto, há a noção que efetivamente, é evidente que tem que haver uma contenção e uma redução nos efetivos. Há muito que convenhamos dizendo. Digo as passagens que a UGT, há muitos anos que vinha dizendo nós não devemos admitir tanta gente. É evidente que não aceitamos quaisquer despedimentos, mas reformam-se anualmente cerca de 20 mil trabalhadores, admitam-se menos, há prioridades, haja mobilidade. Não, como a gestão é centralizada nas finanças, qualquer organismo tem um problema, quer admitir um trabalhador. Ou então recorre à prestação de serviços e gastam-se milhões com a prestação de serviços. Portanto, tem que haver também na administração pública uma cultura de estabilidade. E aqui também, os partidos políticos, é evidente, se diferenciam, há diferentes opções. E cada partido político tem, com certeza, a sua noção da dimensão do Estado. Mas deve haver a preocupação com a estabilidade do Estado. Um governo poderá ter mais um ministério que os outros têm. Mas por que alterar os organismos todos? Às vezes alterar só o nome. Antigamente até se fazia isto para correr com os dirigentes, porque quando há uma nova lei orgânica, cai automaticamente todos os dirigentes, hoje já não é necessário. Portanto, haja a preocupação de estabilidade na administração pública. Portanto, atuar a nível das receitas, procurando uma maior justiça fiscal, mas não aumentando as receitas, mas também não há condições para as diminuir. Atuar a nível das despesas, provocando poupanças sobretudo na área do próprio funcionamento da administração, digamos, porque há muito a fazer, cortes cegos, nomeadamente, tem que se diminuir os lápis ou as despesas de investimento, acaba por ter efeitos contraditórios, porque não há modernização, porque não há responsabilização e acaba por haver maiores custos. Portanto, uma terceira questão para nós fundamental é o crescimento, a competitividade e o emprego. Tem que haver políticas viradas para o crescimento, a competitividade e o emprego. Crescimento e competitividade, quer em resposta à crise, quer com políticas normais, são fundamentais. O reforço do investimento, o investimento público é fundamental, mas também o investimento privado. É evidente que o ano passado o investimento privado não existiu, na parte final do ano houve alguns sinais, esperemos que este ano se confirmem, o que implica também repensar os próprios fundos comunitários e a utilização destes fundos. Tem que haver políticas viradas também para um crescimento, tem que haver políticas de dimensão setorial. Nós habituamos muito a uma política de dimensão setorial, a política energética, aliás, com bastante sucesso. Há políticas horizontais, política de inovação. Agora, onde há uma política para o mar, ou uma política para as florestas, ou uma política para o setor têxtil, de modernização e reestruturação. Digamos, é uma política em que cada empresa tem um certo conjunto de instrumentos que acorde se quiser, não acorde se não quiser. Portugal não tem apostas estratégicas, parece-nos essa uma questão central. Como é uma questão central, de facto, que a internacionalização não seja só para aumentar os lucros das empresas e não investir em Portugal. Porque estamos a assistir a uma internacionalização, por vezes perigosa. As empresas, em vez de investir em Portugal, investem no estrangeiro. Assistimos agora em Torres Vedras ao grande problema da rede elétrica ter falhado. Falhou por uma catástrofe natural, mas também falhou porque não houve manutenção suficiente, porque de facto se está a investir pouco na manutenção da rede elétrica. E essas são questões também extremamente importantes, os investimentos que as empresas, nomeadamente as empresas de serviços públicos ou de regime quase monopólio,
têm que investir em Portugal. Mas a internacionalização é fundamental, nomeadamente para trazer valor acrescentado para o país. É evidente que o crescimento económico só por si não gera emprego. Aliás, uma grande preocupação sindical é que provavelmente o crescimento económico não vai gerar emprego e, portanto, tem que haver políticas de emprego, o reforço das políticas ativas de emprego, mas também políticas viradas para a competitividade. E permitam-me só por isso dizer que, de facto, hoje a competitividade tem que ser não assente nos baixos salários. Portugal não perdeu nem ganhou competitividade salarial nos últimos anos. Os salários cresceram ao nível da inflação mais produtividade. Em algumas coisas, depende dos anos que se considera. Por exemplo, um estudo feito pelo João Ferreira do Amaral, de 96 a 2007, o aumento real dos salários igual à inflação mais produtividade. Os dados dos últimos tempos até têm sido um pouco inferiores. Mas o problema é que não é nos baixos salários que nós vamos competir com a África, ou com a China, ou com a Índia, ou com outros. É, de facto, apostar na qualificação dos trabalhadores, na inovação, na melhoria da competitividade empresarial e na capacidade empresarial e também apostar claramente nos fatores de adaptabilidade das empresas. A adaptabilidade das empresas não pode resultar única e exclusivamente quando eu tenho mais trabalho, contrato, quando eu tenho menos trabalho, despeço, chamada flexibilidade externa. Tem que haver a aposta na negociação coletiva, tem que criar fatores de adaptabilidade interna, por exemplo, adaptando os horários de trabalho, conciliamos entre esta empresa com os trabalhadores. O problema da polivalência de funções, que criou grandes traumas quando foi introduzida essa discussão em 96, e outras questões que, de facto, são centrais hoje. E, para afrontar a crise, é fundamental que as empresas possam adaptar a força de trabalho também a um mercado que é volátil. E as empresas hoje já não produzem igualmente durante todo o período, estão sujeitas a ciclos de mais e menos trabalho e temos que, de facto, evitar recorrer aos despedimentos, porque isso acaba por provocar desqualificações e acaba por provocar custos sociais bastante grandes, incluindo para a própria segurança social. Para terminar, até porque o tempo já está um pouco a esgotar, mais 2 ou 3 notas. É fundamental continuar as reformas. Reforma estrutural. Acho que houve reformas importantes da segurança social. Temos que aprofundar e continuar a debater, incluindo a questão do Código Contributivo para a Segurança Social. Já falei da reforma da administração pública, alguma coisa do fiscal. Também no laboral. Muitas vezes diz que a legislação portuguesa é muito rígida. A lei dos despedimentos coletivos, que é aquela que permite às empresas adaptar a sua força de trabalho aos ciclos produtivos, é das mais liberais da Europa. O que não é liberal é a lei dos despedimentos individuais. Mas diga-se de passagem que não é tão liberal, porque a Constituição, e bem, proíbe os despedimentos sem justa causa, mas se formos comparar com as outras legislações, estão lá todos os motivos de despedimento que estão nas outras legislações. Por vezes o que há é uma má definição dos conceitos que leva a que o empresário tenha grande receio de aplicar a lei por causa das decisões futuras dos tribunais. Diga-se de passagem que agora, até para evitar este problema, para reduzir o impacto deste problema, se introduziu a questão que, passado um ano, os custos com a decisão do tribunal, se for de reintegração do trabalhador, pagamento de salários, compete ao próprio Estado, compete ao sistema de justiça. Mas há alguma incerteza na aplicação da lei. Deve-se atuar nessa via, não na via de alterar a própria lei. Muitas vezes é um problema de interpretação da lei. 2 referências finais. A primeira é esta questão, globalização. É evidente que também temos que ter presente, terminada esta situação atual, não pode ficar tudo na mesma. Não podemos estar sujeitos à continuação de um capitalismo selvagem assente num sistema financeiro totalmente desregulado e a atacar e a basear a sua atividade nos capitais especulativos. São capitais que destroem em todo o mundo, criam avanços, investimentos de curto prazo, muitas vezes para destruir postos de trabalho ou para destruir até economias de país. Tem que haver alguma regulação do setor financeiro, a nível nacional, a nível mundial. Não é possível também, ainda hoje estava a falar com os empresários do setor metalomecânico que diziam, nós para exportarmos para o Brasil temos sobretaxas de 60%. Os brasileiros para exportar para Portugal têm, a taxa é de 4%. É evidente, nestas condições é extremamente difícil competir. Tem que haver cláusulas sociais, ambientais, tem que haver também uma regulação económica. E por isso também queremos dizer, com particular ênfase, que está de cima da mesa, de facto, a introdução de uma taxa
da taxação de transações financeiras internacionais de curto prazo. A União Europeia afirmou no último Conselho Europeu. Hoje, quer o governo francês, quer o governo alemão se batem por elas, e também diria que os Estados Unidos, neste momento, ainda estando contra, mas diria que, pelo menos, há sinais que estão a estudar outras alternativas. E isto é extremamente importante, porque o volume de capitais que vão e vêm em menos de uma semana, ou menos de 15 dias no mundo, tem uma dimensão impensável. O número de capitais diários de circulação em 97 foi da ordem de 3.200 bilhões de dólares em circulação nos mercados internacionais. E mais de 2/3 vão e vêm em menos de uma semana. Mais de 2/3 dos capitais, salvo aqueles poucos que têm a ver com investimento ou com pagamento de serviços ou de economia, o resto, 2/3, vão e vêm em menos de uma semana, em menos de poucos dias. São puramente especulativos. Última referência, diálogo social, diálogo político. Na situação em que estamos é fundamental aprofundar o diálogo. Aprofundar o diálogo social a todos os níveis, participação, negociação coletiva, concertação social, discutir um pacto para o emprego, mas também discutir, ou pelo menos discutir bases para uma política de rendimentos, acompanhar os acordos, discutir a política de formação. Nós estamos esperançados que seja possível reforçar a concertação, até agora com a eleição do novo presidente do SES, o Dr. Silva Peneda, que a concertação possa assumir maior regularidade e ter do SES do maior apoio. Mas também é fundamental falar no quadro dos pactos políticos. Nós não somos daqueles que achamos que, de facto, o Governo e a oposição têm que ter a mesma política, mal de nós, porque isso só dá origem ao crescimento daqueles que estão nas margens, daqueles que contestam, daqueles que não estão para acordo nenhum. Mas em áreas centrais é fundamental haver acordos políticos. Como na área da justiça, como digo, na área não da administração pública em geral, da reforma em geral, porque cada partido tem naturalmente a sua visão do funcionamento do aparelho do Estado, mas em garantir a estabilidade do aparelho do Estado. Como nas bases da política de educação, que é uma política que, reformada hoje, só produz efeitos daqui a 10 anos. Portanto, há áreas, de facto, em que é fundamental que haja essa intervenção. E terminava dizendo, nós não aceitamos a política do posto quer e mande, e às vezes há sinais que se pretendem alterações nesse sentido, nomeadamente no quadro dos recebimentos das empresas, como não aceitamos o business as usual, ou seja, com a crise, depois da crise, vai mudar qualquer coisa, mas vamos evitar que mude alguma coisa de importante. Tudo tem que ficar na mesma, tudo tem que ficar na mesma. Tem que ficar na mesma os paraísos fiscais, tem que ficar na mesma a falta de regulação financeira, tem que ficar na mesma o funcionamento de uma globalização totalmente desregulada. E terminava com esta frase da Confederação Europeia de Sindicatos na campanha para 2010, que é: a Europa deve atuar. Salvaram os bancos, agora salvem os empregos. Muito obrigado.